Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Vamos orar pela palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço revelação do Senhor, fala conosco. Deus, que a glória do Senhor seja ministrada aqui, Deus. Pai, que não seja o homem, mas que seja o Espírito Santo guiando, trazendo palavras, encontrando, Senhor Deus, o acesso aos corações em o nome do Senhor Jesus. O bom samaritano está lá em Lucas, capítulo 10, os versículos 25 ao 37. A palavra de Deus diz: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Só um detalhe que eu li aqui agora, Deus falou comigo, né? Os legalistas condenavam Jesus, queriam que o tempo inteiro ele se contradizesse, mas o tempo inteiro estavam perto dele. Impressionante, né? Glória de Deus, irmãos, vai atrair todos a vocês, amém? A vida de Deus vai atrair os que te perseguem. Esses dias eu estava vendo, né, os meus vídeos. Tem um irmão que ele me persegue, irmãos. Ele só vai lá e dá dislike nos meus vídeos. Mas ele ouve a palavra, que é o melhor. Uma hora converte. Quantos creem nisso? É assim. Quantos creem que vai converter? Oh, Deus, eu vou ouvir o que esse pastor tem para falar. Mas uma hora a palavra vai entrar, irmãos. É assim um legalista. Ficava condenando, o fariseu ficava lá, mas o tempo inteiro estava ao lado de Jesus. Oh, Deus maravilhoso, que atraía pela glória. Vamos atrair as pessoas pela glória. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeu bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, passou distante. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo, passou distante. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. E pondo sobre o seu animal, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhes ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo demais que você gastar, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. A Bíblia narra aqui então alguns personagens que entram nessa história, e a Bíblia começa dizendo que um certo homem, que foi agredido, roubado, deixado quase para morrer, e esse homem, né, algumas pessoas, eles às vezes querem atribuir, falando: não, esse homem então, ele aponta para Jesus. Mas é interessante que houve então ladrões, e houve um homem, mas na verdade, se você avaliar, eu gostaria que você entendesse o que eu vou dizer, e que você tivesse paciência, porque talvez a gente vai falar alguns símbolos para você compreender melhor. Mas se você perceber, não pode ser Jesus, porque se Satanás é o ladrão e representa o ladrão, ele não deixaria meio morto Jesus. Ele já tentaria, como na cruz, para que houvesse morte. Então, esse homem, na verdade, ele aponta para nós. Ele não aponta para Jesus, ele aponta para nós. Por que ele aponta para nós? Porque Satanás o tempo inteiro está tentando destruir a nossa vida, acabar com a nossa vida,
Todos os dias nós travamos lutas e nós nos posicionamos para vencer os dias maus, para vencer os espíritos malignos. Então esse homem que é dito aqui aponta para nós. E aí eu vou te falar, irmãos, quando nós nos convertemos, eu pelo menos, irmãos, eu vim com muito machucado, eu havia perdido muita coisa, muitas coisas tinham saído do meu controle. Então eu me identifico com esse homem. Quando se identifica com esse homem que chegou machucado, perdido, quase morto, sem recursos, foi roubado, o que você tinha foi roubado. Alguém levanta sua mão. Para você ver então que nós nos identificamos com esse homem. E a Bíblia fala que ele descia de uma cidade para outra. Esse descer, então, a gente pode perceber, e você vai ver algo muito profético nesse texto. Ontem, fiz questão de pegar um dicionário bíblico para poder ver algumas palavras exatas que eu gostaria de falar. E você percebe, então, que esse descer, isso fala, olha, você está numa posição de segurança no alto, mas às vezes quando você desce, isso quer dizer, você muitas vezes está saindo do seu lugar de segurança, indo para um lugar, muitas vezes, que você não deveria. Então, esse descer, muitas vezes, tem esse sentido. E aí eu quero ler aqui com os irmãos. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 2, os versículos 12 ao 13. Só para você ver o quanto realmente isso aqui vai apontar para nós como homem. E não para Jesus, como muitas pessoas falam. A Bíblia diz: e sendo por divina revelação, avisados num sonho, isso aqui foi quando Jesus nasce, para que não voltassem para junto de Herodes. E Herodes aqui, nesse momento, ele aponta para Satanás, que quer matar Jesus. Partiram para a sua terra por outro caminho, e tendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te até que eu te diga, porque Herodes, que aponta para Satanás, há de procurar o menino para matar. Então, se realmente esse ladrão, esses salteadores, que você vai perceber que aponta para Satanás, se realmente aquele homem apontasse para Jesus, ele seria morto. Então, já que ele não estava morto, eu quero te falar, irmãos, nós somos esse homem nessa história, feridos, machucados, abandonados, roubados, cheios de sequelas, aonde as pessoas muitas vezes não queriam nem mais se aproximar de nós, irmãos. Eu me lembro uma época na minha vida que foi muito difícil para mim, área sentimental, parte financeira, e você tem poucas pessoas que querem se aproximar de você, porque você se torna muitas vezes repetitivo na história, cansativo, e as pessoas não têm mais paciência muitas vezes de ouvir você falar, e as pessoas sabem que você está machucado, sabem que você está ferido, mas vamos manter uma certa distância. Alguém já viu uma história semelhante a essa? Calma, Márcia, disfarça. Calma aí. Então você percebe então que muitas vezes você passa situações que as pessoas querem distância de você. Você está quase morrendo, você está sofrendo, você está padecendo, você perdeu, mas ninguém mais quer ter paciência com você, ninguém mais quer conversar com você, ninguém mais tem paciência de te ouvir. Nós somos essa pessoa que está abandonada. E quem é que foi lá? A Bíblia diz então, quem é que esses ladrões? São espíritos malignos de Satanás. Olha o que a Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio. Então Satanás o tempo inteiro, irmãos, está ao nosso derredor tentando nos devorar. Esses salteadores são espíritos malignos, que o tempo inteiro quer devorar a gente, quer roubar a gente. Esse Nicolas, irmãos, eu vou te falar, foi espírito maligno na cabeça desse rapaz, destruindo a vida desse rapaz, acabando com a vida desse rapaz, e ele cedeu, irmãos. Meu desespero de ver um jovem de 19 anos, com uma frieza, que, irmãos, o ser humano, vou te falar, a frieza dele é uma coisa que foi assustadora. O ser humano se compadece da tristeza dos outros. Irmãos, depois que ele deu os tiros, você sabe o que ele fez? Ele foi para o Subway tomar um suco. Olha a frieza. Olha
a maneira que ele permitiu que Satanás entrasse na vida dele. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Processo de Satanás na vida é por influências, não é do dia para a noite, todo dia vem uma influência a mais, uma influência a mais. Nós devemos nos posicionar em Cristo Jesus, para não deixar que essa mentira de Satanás penetre no coração, na mente. Do tipo, você está depressivo, você está angustiado, ninguém gosta de você, olha só, você vai revidar contra essas pessoas, você vai contra essas pessoas. E irmãos, isso é uma brecha que se você não posiciona, irmãos, aquilo vai se tornando grande demais na sua vida. Os irmãos estão comigo? Então Satanás o tempo inteiro está o quê? Ao nosso derredor, querendo devorar a gente, destruir a sua vida e a minha vida, nos levar para lugares, irmãos, muitas vezes que a gente não vai ter saída. Esse rapaz foi nessa direção, mas nós vamos nos posicionar no mundo espiritual a partir de agora. Nós não vamos deixar essa mentira entrar na cabeça dos nossos filhos. Nós não vamos deixar essa mentira entrar nas nossas cabeças. Nós iremos nos posicionar, porque você é amado do Deus Altíssimo. Deus te ama e Ele é o suficiente, irmãos. Ele é o amor pleno que nós precisamos. Glória a Deus. Nós às vezes atribuímos, não, mas eu precisava tanto de pessoas, eu precisava tanto. Irmão, você precisa de Jesus. Resumindo, você precisa de Deus. Quantos creem nisso? Então esse salteador aqui aponta para Satanás. Ele foi lá destruir, acabar, roubar. Mas aí, louvado seja Deus, porque aqui agora começa então uma história. E eu gostaria que você compreendesse. Aí então, nós temos o primeiro personagem, que é um homem, aponta para nós. Os irmãos testificam que aponta para nós. Vocês conseguem perceber que esses salteadores apontam para espíritos malignos, para Satanás? Aí agora entra uma pessoa na história. Entra um sacerdote. Mas o interessante é que o sacerdote ele viu, mas ele não se aproximou. Quem que é um sacerdote na palavra de Deus? Vamos ler o que a Bíblia diz. Levítico, capítulos 10, os versículos 9 ao 11. Eu vou ler para você. Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu e teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Esse sacerdote, então, ele tinha uma representatividade entre Deus e o povo. E ele também falava a respeito da lei. Então, o sacerdote, ele aponta para tudo aquilo que significa lei. Ele aponta para a lei, aquilo que você pode, o que você não pode. É alguém que te representa. Você não tem acesso a Deus. Você precisava de um sacerdote. Mas lembra, esse sacerdote, então, ele fazia sacrifícios diante de Deus, para que fosse coberto o pecado do homem, para que não fosse fulminado por conta do pecado. Agora imagina comigo, irmãos. Se o sacerdote representa entre Deus e o homem, então você concorda comigo que o sacerdote deveria cuidar do homem? Mas o que ele fez, irmãos? Passou longe. Eu vou te falar, irmãos, a lei só é um montoado de regras que te deixa longe de Deus e não se aproxima de você. A lei é só um amontoado de regra. Pode ou não pode? Veste ou não veste? Levanta, senta, levanta sua mão. Você pode isso, você não pode aquilo. Você faz isso, você não faz aquilo. A lei vai trazendo um peso. E esse sacerdote representa esse peso. E esse peso que supostamente deveria, peraí, se eu represento o homem diante de Deus, tem um homem compadecido, tem um homem machucado, eu deveria, como um sacerdote, me aproximar dele. Mas esse sacerdote se tornou alguém muito distante da revelação de Deus. Ele começou a trazer peso, angústia. Então é o seguinte, eu prefiro, meu amigo, te representar lá diante de Deus, do que ir ajudar você. Eu vou te falar, irmãos, há muitos, e assim, eu falo isso sabendo disso, há muitos pastores que preferem jogar um amontoado de lei para vocês e para todos, do que se relacionar com você para curar suas feridas. Aí você sai daqui mais angustiado do que quando entrou. A palavra não traz vida, você só sai angustiado.
Você só sai cheio de peso, de machucado, de condenação, de angústia. Sabe, o tempo inteiro você está angustiado. Por quê? Porque essa é a lei. Esse é o sacerdote. Desse aqui. Ao invés de se preocupar com o machucado, cuidar da vida, investir, amar, sustentar no colo, estar junto, eu prefiro ficar distante porque eu tenho um compromisso. É o seguinte, deixa eu andar mais rápido aí, ô fulano de tal, já que você está machucado aí, eu tenho que andar mais rápido, eu não posso parar para te atender agora não, porque eu tenho que fazer um sacrifício entre Deus e o povo. Você, para mim, não, você não entendeu não, eu prefiro ficar aqui fazendo esse trabalho, isso é lei. Irmãos, é a mesma coisa do que eu ver alguém necessitado e falar, olha, não, eu não posso, eu tenho que ir ali orar. Irmão, você está precisando agora, eu tenho que ir ali cumprir uma regra, está no meu horário, 1h eu tenho que todos os dias 1h entrar para o meu quarto para orar, e você está lá precisando, você está precisando de alguém para falar com você, para te instruir, para orar com você, mas a lei é sempre assim, é uma angústia, é um peso, é uma regra, pode, não pode, faz, não faz, mas esquece que o principal é o povo. Irmãos, presta atenção, essa é a lei. A lei, irmãos, é uma coisa que cansa, é só canseira, mas o que isso resulta na vida da pessoa? O que mudou na vida da pessoa? Para onde que essa pessoa caminhou? Que intimidade que ela tem com Deus? Ah, mas você não fez da forma correta, você não pegou da forma correta, você não falou da forma correta, isso é só lei. Isso é só lei, e nós aceitamos isso como se isso fosse a verdade. Eu quero te falar, irmãos, Cristo me libertou. Sabe, irmãos, então agora eu vivo numa outra dispensação. Eu vou ter essa intimidade com Deus, eu vou para onde Deus me manda, eu vou falar na hora que o Senhor me manda. Mas aí as pessoas, não posso falar com você agora, estou no meu período de devocional. Pastor, mas eu preciso conversar com você, estou passando uma dificuldade, ora comigo, pastor. Irmãos, isso, entende? Às vezes nós vivemos assim. As pessoas estão precisando, não, mas nessa hora agora não posso. Mas está precisando, não, mas agora não. Eu tenho outra coisa. Eu tenho que liderar uma célula agora. Espera aí, está o irmão lá, chorando. Não, eu tenho que liderar uma célula agora, porque está no meu horário. Meu Deus, o cara está sangrando, amigo. Ele está sangrando, ele está morrendo lá. Não, mas eu tenho que liderar a célula. Mano, o cara está sangrando. É a lei. Irmãos, nós conseguimos tudo se tornar lei na nossa vida. Há um tempo desse atrás, uma célula, eu estava falando para uma pessoa, muito tempo atrás, a pessoa chegou em mim e falou assim, pastor, as pessoas não chegam no horário na célula. Alguém já aconteceu isso com alguém? Eu entendi, tá bom, ok. Aí eu falei para a irmã, irmã, você vai fazer o seguinte, a partir de agora você vai começar pelo lanche. Que hora que começa a célula? 8h, você vai começar a célula toda, sei lá que dia que era sábado, acho que era sábado, você vai começar pelo lanche. Pastor, como assim? Mas é fora da visão. Falei, irmã, isso é uma estratégia, o importante é a vida de Deus na célula, a glória de Deus. Você está preocupada se o lanche é no início ou no final, para você ver que nós colocamos regras em tudo. Ou então eu não posso começar pelo lanche, é pecado. 11º mandamento, e não começarás pelo lanche. Estou vendo o que é o melhor, mas nós transformamos tudo em regra, método, processo. Espera aí, a glória de Deus? Aonde está a vida de Deus? Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, pastor, precisava dar um recado no final do culto. Falei, irmão, é melhor dar no início, porque eu não sei o que Deus vai conduzir. Porque se você não permitir Deus conduzir nada, irmãos, tudo tem que estar no seu controle. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Vai que o Senhor direciona outra coisa. Vai que Deus fala que agora não, vamos parar aqui, vamos louvar a Deus. É o Espírito quem conduz. Mas a minha maneira religiosa de ser, sacerdotal demais, eu esqueço dos feridos em função de um amontoado de regra. Para você ver, irmãos, que muitas vezes nós somos esses sacerdotes que não deveríamos ser. A pessoa está precisando, mas não pode.
Olha, não, mas você não pode ligar para o pastor sexta-feira à noite. Você não pode, irmãos, eu fico chocado. Você sabe a coisa que eu mais ouço nessa igreja? Quando eu mando pôr meu telefone aqui na frente, o pessoal fica assim: pastor, eu nunca vi isso. Você passa o seu telefone. Eu falei, eu que estou escandalizado. Você achar que não posso pôr meu telefone aqui? Não, pastor, tem lugares que é proibido dar o telefone do pastor. Eu fiquei pensando, falei, muda de ramo, amigão. Vai abrir um açougue. Coloca lá um 0800 que ninguém vai te ligar. Eu quero te falar, irmãos, esse sacerdote é aquele que eu não preciso ter contato com ninguém. Eu não preciso me relacionar com ninguém. Irmãos, faz questão de passar meu telefone, faz questão de aconselhar os irmãos, faz questão de apacentar os irmãos, faz questão de visitar a célula. Isso é maravilha. Esses dias eu fui visitar uma célula, irmãos. Eu percebi que eu estava velho, irmãos. Terminou a célula. Antigamente a gente comia coxinha, Coca-Cola e tal. Dessa vez foi bolo de coco e chá de erva cidreira. Falei, fiquei velho. Mudou. Sabe, mas você tem que ter cheiro de ovelha. Está precisando, eu vou ouvir, eu vou falar da parte do Senhor Jesus. Mas esse sacerdote não. Eu continuo com as regras de Deus, porque é mais importante do que as vidas. Eu continuo com a regra daquilo que eu represento o povo, mas o cara está precisando lá, meu Deus. Ele não estava precisando de mais uma fumacinha subindo, não. Ele estava precisando era de alguém no vem cá, meu amigo. Você está sangrando. Olha, eu vou chamar ajuda, eu vou curar você aqui. Era isso que ele estava precisando, não era de mais uma fumaça subindo, não. Não é de mais uma regra, não. Esse é o sacerdote que está sendo dito aqui. Mas nós somos o sacerdote da nova aliança. Nós somos o ministro de Deus. Glória a Deus. Nós vamos aonde o Senhor manda que a gente tenha que ir. Sabe, o Senhor vai dar os ministérios para edificação dos santos. O Senhor vai constituir apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. O Senhor vai colocar esse ministério para edificar a igreja. Para você ser abençoado, não é para um amontoado de regra não, os irmãos estão comigo? Esse aqui então, é o sacerdote, cheio de regras. Aí agora, então o sacerdote aponta para quê aqui nesse texto, claramente? Para a lei. Não é, pode, não pode, faz, não faz. Agora tem um outro que entra na história, aí entra o levita. Olha só. Os levitas eram responsáveis para guardar a arca durante a sua jornada. Mas aí, nesse livro que eu tenho lá em casa, nesse dicionário cristão, falou uma coisa que eu achei muito interessante. Na verdade, inclusive, quando o tabernáculo era erguido, eles ficavam ao redor da porta. Para quê? Para proteger, para que ninguém entrasse lá dentro. Ele era responsável, então, por tarefas. E aí então, ele era fazia os processos religiosos acontecerem. Eles guardavam, eles ajudavam, eles carregavam. Então, quanto mais eu li, eu falei, esse aqui então agora os levitas, eles apontam agora para a religião. O que é religião? É o processo todo como deve ser. Olha só, o que também os levitas faziam. Eles serviam os atos religiosos. Números capítulo 18, versículo 6. Eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós a dádiva pelo Senhor, para que sirvam o ministério da tenda da congregação. Ou seja, os serviços religiosos tinham que passar pelos levitas. Também ensinava o povo sobre o Senhor, segundo Crônicas, capítulo 35, versículos 3. E disse aos levitas que ensinavam, o todo Israel estavam consagrados ao Senhor. E aí, lá nesse dicionário, que eu achei importante dar alguns detalhes para vocês. Eles eram tesoureiros, músicos, ficavam à porta da tenda, sustentavam a arca. Ou seja, todo o procedimento religioso. O sacerdote apresenta a lei. Agora os levitas apresentam, sabe o quê? Um bando religioso. Sabe o que é? Viu lá o cara machucado, mas para aí,
eu tenho outras obrigações a serem feitas agora, as religiosas. A religião me afasta de Deus, irmãos. A religião é uma coisa que cansa o povo. A religião é um fardo que cansa o povo. Religioso, não tem vida, vai falar, você não vê vida no que é dito. Você não vê o coração sendo dito. Você não vê a paixão sendo dita. Se tornou um religioso. E é muito fácil nós nos tornarmos um religioso. O religioso é aquele que condena tudo. O religioso é aquele que critica tudo. O religioso é sempre o detentor da razão. O religioso, ele é sempre, muitas vezes, questionador, porque ele acha que o que ele faz é sempre mais importante, que ele é absoluto no que ele faz. É alguém que é religioso. Levanta, senta, fala. E se você não fala do jeito dele, você está errado. Você não pode fazer de outra forma, porque senão você vai ser criticado. Esse é o religioso. O religioso sempre critica. O religioso vai chegar aqui e vai contar quantas lâmpadas. O religioso vai olhar aqui para a sombrinha. Como que tem uma sombrinha nesse prédio? Está manchando o altar de Deus. Não sabeis vós que sois santuários de Deus? É você, meu amigo, que é santuário de Deus. É você que é a casa de Deus. A glória de Deus habita em você. Mas o religioso vai chegar e vai ficar, que absurdo. Sombrinha. Não. Já vi muita coisa, mas sombrinha agora blasfemou contra o Espírito. Sabe? Mas chega em casa, vai assistir um monte de porcaria na televisão. Chega em casa, vai mexer em celular com um monte de porcaria. Mas é o religioso. O religioso sempre tem alguma coisa para criticar. O religioso sempre tem alguma coisa para condenar. O religioso sempre é o dono da razão. Esse é o religioso. Ninguém pode ter uma palavra diferente da dele. Mas interessante, o religioso viu uma pessoa necessitada e não se aproximou dele. Deixa eu voltar para os meus rituais religiosos, que me levam para a presença de Deus. É mesmo. É mesmo. Irmãos, nós deixamos a religião acabar com a nossa vida muitas vezes. Nós deixamos a religião acabar com os relacionamentos nossos muitas vezes. Discussões infindáveis sobre isso, sobre aquilo, que não te leva a lugar nenhum. Um monte de gente morrendo lá fora e o pessoal brincando ainda de ser um religioso. Um ritual que não tem fim, um mecanismo que não tem fim. E o povo perecendo lá fora, mas o ritual é mais importante. O que adianta a gente ter um monte de ritual aqui, mas não fazer a diferença lá fora? O que adianta a gente ter todos os procedimentos religiosos aqui dentro, mas lá fora a gente não falar da glória de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus? Então esse levita agora aponta para uma religião, e que muitas vezes nós deixamos que ela entre no nosso coração. Religioso demais. Tudo é isso. Não é assim, que se sair fora disso aqui, acabou. Aonde está a glória de Deus? Aonde está o governo de Deus? Aonde está o senhorio de Deus? Eu quero, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Religião foi a pior invenção do ser humano. Não conheço uma religião que salva. Nenhuma. Eu conheço Jesus que salva. Eu não conheço procedimento que salva. Eu conheço Jesus que salva. As pessoas gastam tempo demais discutindo religião. E a vida não muda nada. Praticando dia após dia aquela religião. Como se mudasse alguma coisa. Vem para o culto de uma forma religiosa. Senta de uma forma religiosa. Fala como uma forma religiosa. Mas não tem um pingo de glória na vida. A vida não tem vida. É só uma religiosidade, uma capa. Decoramos alguns versículos para falar que nós somos crentes. Disse domingo passado, né? Veste uma roupa de ver Deus. Vem, canta 4 musiquinhas, levanta a mão, senta. Eu vou dar um amém, um aleluia para o pastor. E eu vou embora, eu cumpri, e talvez eu dou a oferta. Se a palavra eu gostar, eu dou uma oferta. Se não, deixa para a próxima vez.
A religião é isso, te tira do propósito de Deus. Religião não salva seu casamento. Religião não salva seus filhos. Religião não muda seu caráter. Mas a vida do Espírito Santo, irmãos, essa é capaz de mudar tudo. Os irmãos estão me entendendo? Quem era o homem, irmãos? Nós. Quem eram os salteadores? Espíritos malignos, Satanás. Quem é, irmãos, o sacerdote? A lei. Quem é o levita? Religioso. Mas agora chega alguém. Chega o bom samaritano aqui agora, irmãos. Chega aquele que é bom. E ele aponta agora para Jesus. Eu vou ler aqui para os irmãos. Então a Bíblia diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes a ferida, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem. E cuidou dele, e partindo no outro dia, deu dinheiro. E aí você vê duas coisas que acontecem aqui. A Bíblia diz que ele se compadeceu. Quem se compadece de nós, irmãos? Cristo. E o que ele usou ali agora, irmãos? Duas coisas: azeite e vinho. O que aponta o azeite na palavra de Deus? Vida de Deus, vida do Espírito, o Espírito Santo. O que aquele homem deu para aquele homem? A vida do Espírito. E o que aponta o vinho, irmãos? O sangue da nova aliança. Você vai tomar agora da ceia, isso aqui representa agora o sangue. O que está sendo dito aqui, irmãos? Eu te dou a vida e eu te lavo de toda condenação. Esse é Deus. Irmãos, nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Nós fomos agora enxertados à videira verdadeira. Cristo habita em mim, a glória de Deus habita em mim. Quando eu falo em nome de Jesus. Irmãos, nós agora temos autoridade. O sangue de Cristo agora me lava e eu já não tenho mais condenação. Sabe, irmãos, você viveu uma vida agora, o que foi dado para aquele homem que estava machucado? Olha, eu vou lavar você, já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Então já não há mais condenação na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Só que agora tem algo, irmãos, que é profético aqui nesse texto. O que a Bíblia diz? Veio o bom samaritano. O bom samaritano aponta para quem? Jesus, que cura, que lava, que restaura, que dá direção, que nos dá nova oportunidade, que cuida da gente. Irmãos, eu vou te falar, irmão, Jesus cuidou de mim. Meu Deus, irmãos, hoje eu vejo a minha vida, Deus cuidou de mim, irmãos. Deus lavou minhas feridas, Deus cuidou de mim, Deus me restaurou, Deus me fortaleceu, Deus me levou para um propósito. Só que agora acontece o seguinte, o que é dito no texto? Jesus chega e faz o seguinte: eu vou sair. Eu vou sair, mas eu vou agora pagar 2 dias para que esse homem fique aqui e você cuide dele. Quantos dias, irmãos? E ele disse: e pode gastar o que for preciso, porque quando eu voltar, eu acerto com você o que você fez de bem para esse rapaz. Sabe o que significa? Se Jesus é o bom samaritano, se nós somos aqueles que estávamos enfermos, e Jesus pagou para que alguém cuidasse de nós, então ele está falando, e um dia eu vou voltar, e se tiver alguma dívida por aquilo que você fez de bom para essa pessoa, eu vou pagar tudo para você. Sabe o que significa agora, irmãos? Jesus está falando, eu vou voltar, e aqueles que praticaram o bem com aquele que estava machucado, serão recompensados por mim. E o interessante, quantos dias foi que foi pago? 2 dias. E ele disse que ia voltar, irmãos? Sim, eu vou te falar, irmãos, Jesus está voltando.
E Ele vai recompensar cada um de vocês que tem feito bem para o seu próximo. E você tem amado o seu próximo. Você tem cuidado do seu próximo. Você tem respeitado o seu próximo. Sabe uma coisa, irmãos, que é impressionante? O que mais tem aí fora é gente machucada. E posso falar muito? Tem muita gente machucada aqui dentro. Tem muita gente aqui que está esperando alguém, um bom samaritano, que abrace, que pergunte para ele: está machucado, meu irmão? Está te incomodando essa dor? Posso fazer algo por você? Sabe o que o Senhor está falando? Eu vou voltar, mas eu vou pagar tudo para aquele que cuidar dos meus enfermos. Irmãos, Jesus está voltando, irmãos. E eu creio, irmãos, Ele falou que 2 dias Ele ia voltar, irmãos. Irmão, já passou aí 2000 anos. Ele está voltando, irmãos. Ele está voltando. Gostaria de pedir só o teclado aqui em cima agora. Por que eu estou pregando essa palavra? O motivo é porque tem muita gente aí fora que está ferida, irmãos. Tem gente que está ferida aqui dentro, irmãos. Irmãos, tem gente que está passando necessidade aqui dentro. Há pessoas aqui que estão sofrendo um relacionamento. Há pessoas aqui que estão sofrendo por conta do abandono, da indiferença das pessoas. Há pessoas aqui que talvez veio aqui como uma última oportunidade. Você pode achar que não, mas às vezes há pessoas aqui que pensaram: se hoje a minha vida não mudar, eu vou dar um fim nela. Sabe, irmãos, nós não sabemos o que está acontecendo aqui entre 300 pessoas. Você não sabe o pensamento que tem. Você não sabe a aflição que está passando. Às vezes a pessoa está debaixo de um vício e não consegue vencer e tem vergonha. Sabe, às vezes a pessoa está aqui e perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo no Brasil. Veio para cá, para os Estados Unidos, para uma oportunidade. Falar: olha, minha última oportunidade. Há pessoas aqui que talvez foram abandonadas pelos pais. Há pessoas aqui que talvez foram abusadas sexualmente. Há pessoas aqui que perderam o propósito de servir a Deus. Sabe, era tão apaixonado, mas as circunstâncias tirou do propósito. Você que está me ouvindo, talvez você veio para cá para essa palavra. Mas a minha oração hoje é para que o Senhor levante pessoas que o represente. Porque Ele falou: olha, cuida dele. Eu estou indo. Mas Ele disse: mas eu volto. E tudo que você fizer por esse homem, eu vou te pagar. Nós agora também nos encontramos de um outro lado. É aquele que foi roubado, destruído. Mas nós às vezes já fomos restaurados. E eu fui restaurado. Quantos foram restaurados? Mas há muitos aqui que não foram, irmãos. E Deus está falando: eu vou deixar com você 2 dias de comida. E quando eu voltar, você pode gastar tudo, eu vou te restituir. Irmãos, eu creio que o Senhor está nos dando a oportunidade de realmente cuidar das pessoas. Eu creio que realmente o Senhor está nos dando a oportunidade. Jesus está voltando, irmãos. Isso não é frase de efeito, não. Ele está voltando. Ele está voltando. Não sei, irmãos, e ninguém consegue falar o dia. Não sei se vai ser enquanto eu estiver aqui. Não sei. Nem ouso falar isso. Mas ouso falar: Ele está voltando. Nós não precisamos mais de lei. Nós não precisamos de mais religião. Nós precisamos do bom samaritano. Nós precisamos dele. Ô Espírito Santo,
Nós precisamos de alguém que cuide, de alguém que seja bom para os necessitados. Irmãos, nós precisamos de uma mudança radical com as nossas atitudes. Às vezes a gente deixa as coisas passarem, oportunidades, né? Mas eu falei para Deus, eu não quero mais passar oportunidade. Eu peguei um Uber para vir para cá, e às vezes a gente fica constrangido, né? Mas eu falei para o rapaz, falei, olha, essa é a nossa igreja, nós temos um culto aqui todo domingo 10h30. Vem aqui. Sabe que às vezes só um convite desse a pessoa pode entender como uma resposta de Deus na vida dele. Irmãos, nós não podemos perder mais oportunidade nenhuma. Eu fiquei muito em crise essa semana. Irmãos, Satanás chegou primeiro na vida do Nicolas. A igreja tinha que ter chegado primeiro. Essa é a verdade. Nós deveríamos ter chegado. Mas Satanás chegou primeiro. Nós precisamos chegar primeiro na vida dos nossos filhos, irmãos. Nós precisamos chegar primeiro na vida dos nossos filhos. Nós precisamos chegar primeiro na vida dos nossos amigos. Nós precisamos chegar primeiro na vida dos nossos pais. Das pessoas que não conhecem a Deus. Nós precisamos chegar primeiro na vida deles. Jesus está voltando. Será que você pode orar só um pouco? E ver, talvez, às vezes Deus vai te lembrar de oportunidades que você deveria ter feito. Ainda está em tempo, irmãos. Ainda está em tempo. Irmãos, e a sensibilidade no Espírito é poderosa. Na terça-feira eu acordei. Quando eu acordei, eu falei para minha esposa, eu falei, amor, a Andréia, que é uma pastora, esposa do pastor Eliseu, eu falei, amor, ela não está bem, manda uma mensagem agora. Tinha acabado de acordar. Minha esposa mandou uma mensagem para ela escrevendo, o Márcio acordou hoje, e ele, eu não sei como é que ela colocou, que você não está bem, e queria saber como é que você está. Isso foi na terça. Na quarta-feira, a filha dela estava na escola do atentado. Por que o Espírito colocou isso no meu coração? Por que Deus me levou a orar por ela? Irmãos, porque eu acredito que nós somos esse bom samaritano, que tem que perceber a necessidade das pessoas. Irmãos, todas as vezes, quando Deus coloca alguém no meu coração, eu posso ir atrás, porque eu sei que Deus tem algo. Nós somos, irmãos, esse bom samaritano, precisamos cuidar deles. Feche seus olhos então. Eu vou orar, irmãos, eu vou orar aqui agora para que o Espírito de Deus possa colocar no seu coração pessoas. E que você perceba que todas as vezes, irmãos, eu vou orar para que Deus te dê essa sensibilidade como eu tenho tido nesses dias. Todas as vezes que alguém vier no seu coração, na hora você vai mandar uma mensagem para essa pessoa. Você não vai perder a oportunidade. Você vai falar o quanto ela é especial para Deus. Você não vai perder essa oportunidade, porque eu acredito, irmãos, Deus vai se manifestar através do corpo, e nós somos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro essa manhã, Deus, para que essa sensibilidade, Deus, que o Senhor tem derramado nos nossos corações, seja compartilhada agora. Deus, todas as vezes que alguém brotar no nosso coração, todas as vezes que vier algo no nosso coração, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro para que seja manifesta a Tua glória e que haja uma iniciativa da nossa parte, Senhor Jesus. Essa é a minha oração, Deus. A oração que ela possa gerar vida na vida das pessoas, ó Jesus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.